Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento. Quero aqui agradecer ao pastor Silvio por esse convite, né? É um amigo nosso de muitos anos, a família dele, a família da esposa, e é um prazer imenso revê-los e conhecer a igreja aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos do 13 até o 18. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo número 13 até o 18. A epígrafe diz acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podeis assentar? Meus queridos irmãos, eu gostaria, com a ajuda de Deus, de trazer nessa noite um assunto que ele tem desaparecido de cima dos nossos púlpitos. É um assunto que tem desaparecido do nosso meio. Pouco fala-se, mas ainda fala-se sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, irmãos, é uma grande realidade, e todo crente em Jesus deve estar sempre esperando por esse dia. Vamos discorrer aqui com a ajuda de Deus e trazer aqui alguns pontos importantes. Primeiramente, irmãos, a palavra arrebatados, arrebatamento, ela vem do latim raptus e do grego harpazo, e ela traz consigo a ideia de ser tirado com força, de ser arrancado, ser tirado, separado. Ela traz consigo essa ideia. A gente leu aqui em 1 Tessalonicenses, do versículo 13 até o 18, mas o ponto principal aqui é o versículo 17, onde tem a palavra: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Se formos, irmãos, para João, no capítulo de número 14, versículo de número 3, está escrito: e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se a gente for para Mateus, no capítulo 24, o versículo 40, está escrito que estando dois no campo, um será tomado e o outro deixado. E também no versículo seguinte, o 41, diz que estarão duas moendo no moinho, e uma será levada e a outra deixada. Então, irmãos, o arrebatamento da igreja é uma realidade muito grande, e muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele aparece com cada coisa, fazendo com que muito esqueça desse grande evento, aleluia, que vai ocorrer a qualquer momento. Hoje em dia a gente vê que as mensagens, muitas mensagens em muitos lugares,
são mensagens coach, mensagens para transmitir algo de alívio ao ego, coisa assim desse tipo. Porém, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, louvado seja Deus, como ela é. E o arrebatamento da igreja é uma realidade, louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, quando vamos para Mateus, no capítulo de número 24 e o versículo de número 36, diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ninguém sabe. Se a gente for para Mateus capítulo 24, versículo de número 43, está escrito: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, irmãos, o arrebatamento, ele é iminente, nós não sabemos, ele pode acontecer a qualquer momento, ele pode acontecer no decorrer desse culto aqui, antes do culto acabar, o arrebatamento pode acontecer. Oh, irmãos, não sabemos, mas devemos estar sempre esperando esse dia tão glorioso, que a qualquer momento pode acontecer. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Eu fico olhando, irmãos, que muitos aí, falsos profetas, já marcaram essa data. A Bíblia diz, como já citei aqui, Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe. Mas alguns tentaram marcar, como por exemplo William Miller, fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele falou que Jesus vinha em 1843. Depois ele se arrepende, mas chega uma mulher por nome de Ellen White. Ellen White também colocou algumas datas, entre elas 1877. Já no século 20, a gente encontra os fundadores da Testemunha de Jeová, por nome de Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, ele marca a data para 1914. Depois não deu certo, ele marcou para 1918. Depois Russell morre, vem um outro que sucede ali na seita, que é Rutherford. Rutherford marca para 1925. Também o fundador do Tabernáculo da Fé, ele marcou também para 1977. E tem inúmeras pessoas, irmãos, que marcaram essa data. Até aqui no Brasil, Valnice Milhomes, também ela chegou a marcar a data que Jesus voltaria. E todos eles se decepcionaram, porque a Bíblia continua dizendo: daquele dia e hora ninguém sabe. Louvado seja Deus. A gente tem que estar sempre em alerta, pode acontecer a qualquer momento. Agora, irmãos, a gente encontra uma confusão muito grande aí fora. Tem algumas igrejas que eles não acreditam no arrebatamento. Eles quando eles falam sobre a volta de Cristo, eles só mencionam a volta, eles não mencionam o arrebatamento. E o arrebatamento é uma realidade. Acabei de ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente leu do 13 até o 18. Acabei de citar aqui Mateus 24, 40 e 41. Citei também João capítulo de número 14, versículo de número 3. Mas, irmãos, as pessoas fazem uma misturada e acontece o que? Jesus, ele vem em duas fases. Na primeira fase, irmão, ele vem antes da grande tribulação. Na segunda fase, ele vem depois da grande tribulação. Na primeira fase, ele vem para arrebatar os santos, como já citei João, capítulo 14, versículo 3, virei e levarei. Mas na segunda fase, ele vem com os santos. Judas, capítulo 1 e versículo 14, está escrito: eis que o Senhor vem com os milhares dos seus santos. Irmãos, na primeira fase, ele vem até as nuvens. A gente leu aqui 1 Tessalonicenses 4 e 17, teremos um encontro com ele. Mas na segunda fase, os seus pés pisam no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo de número 14, versículo de número 4. Irmãos, na primeira fase, os ímpios são deixados. Mateus capítulo 24, versículo 40. Mas na segunda fase, os ímpios são julgados. Mateus capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. Irmãos, na primeira fase,
o mundo não verá, porque será rápido, será muito rápido. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52, conforme Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 27, diz que é como um relâmpago, será muito rápido. Então na primeira fase, o que é que acontece? O mundo não vai ver, mas na segunda fase, conforme Apocalipse capítulo 1 e versículo 7, todo olho o verá. Louvado seja Deus. Então ele vem uma única vez em duas fases. Na primeira fase para arrebatar, e na segunda ele vem com a igreja, como eu já falei aqui, fiz essa diferença. Mas irmãos, o arrebatamento da igreja, ele é um evento de grande, mas de grande importância. Porque vejam bem uma coisa, irmãos, existem várias etapas, várias coisas que sucederão escatologicamente, e essas coisas só ocorrerão após o arrebatamento. O arrebatamento é como se fosse um gatilho que aciona, e todos os outros eventos que a Bíblia diz virão após o arrebatamento. Vou falar para vocês, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando Jesus vier arrebatar a igreja, o mundo terá aqui 7 anos de grande tribulação. Você pode ver isso em Mateus 24, 21, você pode ver isso em Daniel 9 e versículo 27, você pode ver em Jeremias capítulo 30 e versículo 7, ali fala sobre a angústia de Jacó. Então o mundo ficará aqui em uma grande tribulação. Mas enquanto isso, irmãos, a Bíblia nos mostra que os salvos, os santos, oh aleluia, conforme 2 Coríntios 5 e 10, estará no tribunal de Cristo. Porém esse tribunal não é para condenar ninguém, até porque aquele que está em Cristo é nova criatura, até porque aquele que está em Cristo, conforme Romanos 8 e 1, é salvo. Louvado seja Deus. Então para que esse tribunal? Esse tribunal será um tribunal para recompensar os crentes por o trabalho, por o sofrimento deles aqui na terra. Então o tribunal de Cristo. E a Bíblia também fala em Apocalipse 19 sobre as bodas do Cordeiro. Então irmãos, todos esses eventos eles vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Aí vai vir o julgamento das nações vivas, vai vir o milênio, vai vir o tribunal, o juízo final, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Satanás será preso, conforme diz, tem um milênio, depois vem o estado eterno, e tudo isso só vai desenrolar após o arrebatamento da igreja. Não tem como o tribunal de Cristo acontecer antes do arrebatamento. Não tem como o milênio acontecer antes do arrebatamento. Não tem como as bodas do Cordeiro acontecer antes. Então o arrebatamento da igreja, irmãos, ela é de uma grande importância, porque enquanto ele não ocorrer, não acontecer, todos esses eventos não acontecerão. Então ele é de muita importância. Então destacamos aqui, irmãos, uma coisa importante: o arrebatamento da igreja, ele é também um livramento. Mas como assim um livramento? Você vai entender daqui a pouco. É um livramento. Existe aí, irmãos, outras duas correntes escatológicas. Nós acreditamos que Jesus vai vir antes da grande tribulação, mas existe ainda outras duas correntes que acreditam o seguinte: tem uns que acreditam que ele vai vir no meio da grande tribulação, que a grande tribulação será 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz. Então no meio da grande tribulação tem alguns segmentos religiosos que acreditam que Jesus vai vir no meio. Tem outros segmentos religiosos que acreditam que Jesus vai vir depois da grande tribulação. Não é interessante? E quando a gente conversa com eles, eles dizem assim: não, mas Paulo sofreu, os apóstolos sofreram, os cristãos primitivos ali todos sofreram com Roma, por que nós não vamos sofrer tal e tal? Irmão, só que tem uma coisa: quando a Bíblia fala da grande tribulação, a Bíblia está falando de juízo. Quando você vai ler o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele tem 22 capítulos. Quando você lê do primeiro capítulo até o terceiro capítulo, ele é mais ou menos histórico. Ele narra ali sobre 7 igrejas.
Só que do capítulo 4 a seguir, o capítulo 4 já começa mostrando um trono no céu. Do capítulo 4 até o 22 você não vê mais a igreja. Você vê a igreja do capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 4 até o 22 você não vê a igreja. Porque o Apocalipse fala sobre o que vai acontecer dentro da grande tribulação. Ele fala sobre vários assuntos escatológicos. Então você não vê mais a igreja. Por quê? Porque a igreja não passa pela grande tribulação. Enquanto o mundo aqui vai estar sobre julgamento, sobre juízo, você e eu vamos estar nas bodas do Cordeiro, aleluia, comemorando com Cristo. Louvado seja Deus. Mas infelizmente existe esse segmento que acredita que a igreja vai passar, mas não é o que a gente vê na Bíblia. Como eu já falei, até o capítulo 3 você encontra a igreja no Apocalipse. Do capítulo 4 até o 22 você não encontra mais a igreja. Você encontra a palavra santos. Por quê? Porque durante o período da grande tribulação, pessoas vão se converter, desviados que ficaram, alguém vai se converter, é tanto que lá no capítulo 12 fará guerra aos santos. Ali não é a igreja, ali são as pessoas que vão se converter durante esse período tenebroso. Mas você e eu somos convertidos, ficamos firmes, louvado seja Deus, para quando Jesus vier, a gente suba com Ele, louvado seja Deus, louvando o hino da vitória. Agora, irmãos, imagine só, se Jesus vier no meio da grande tribulação, para que os sinais? A Bíblia fala de sinais. Jesus falou no capítulo 24, o apóstolo Paulo falou, os apóstolos falaram dos sinais da vinda dele. Se ele vem no meio da grande tribulação, quem está nesse período é só esperar finalizar. Chegou no meio, pronto, ele está para vir. Aqueles que acreditam que ele vai vir depois da grande tribulação, chegou o final da grande tribulação, pronto, ele vai vir. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia diz que é iminente. A Bíblia diz que é iminente. É tanto que diz, eu citei aqui capítulo 24, versículo 43, que diz que a gente deve vigiar, porque não sabeis a hora que o vosso Senhor há de vir. É iminente, é algo que pode acontecer a qualquer momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é iminente. Então, irmãos, é um livramento. É um livramento. Quando você quiser memorizar aí, Jeremias capítulo 30, versículo 7, já citei, Mateus capítulo 24, versículo 21, e Daniel capítulo 9, versículo 27, fala desse período tenebroso da grande tribulação. Mas sabe o que é que a Bíblia diz, irmãos? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os habitantes da terra. Veja que ele não diz assim, eu guardarei na hora, mas diz assim, eu guardarei da hora. Quando diz eu guardarei da hora, dá o sentido de tirado para fora, não dá o sentido, se disser assim, eu vos guardarei na hora, o sentido é que ele livraria no momento, mas diz assim, eu vos guardareis da hora, ou seja, naquele momento, naquela hora, você é tirado, eu vos guardareis da hora. Louvado seja Deus. Quando você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10, está escrito também que Jesus Cristo é o que nos livra da ira futura. É por isso que eu disse aqui, irmãos, o arrebatamento é um livramento, porque o crente não vai passar por esse período. Isso é um período de julgamento para Israel e para o mundo pagão, que sempre rejeitou a pessoa de Cristo, para os desviados que brincaram, nunca quiseram saber de voltar para Cristo, são para essas pessoas. Então, irmãos, é interessante. Então, em primeiro lugar aqui, eu coloquei que é como se fosse um gatilho. Em segundo lugar aqui, eu coloquei que é um livramento. E em terceiro lugar aqui, irmãos, uma coisa importante, que é a vitória sobre a morte. O arrebatamento é uma vitória sobre a morte. Eu comecei lendo no versículo 13. Veja como é que diz, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Paulo estava falando a respeito dos crentes que já tinham morrido, e algumas pessoas ali estavam sem esperança de que eles iriam ressuscitar. Se você ler também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a seguir, você vai também comprovar, ele fala ali sobre a ressurreição.
E falando sobre a ressurreição, ele fala aqui sobre o arrebatamento. Mas uma coisa interessante aqui, irmãos, é que ele fala aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão, será um evento tão rápido, num abrir e fechar de olhos. É como um relâmpago, que será tão rápido, mas a Bíblia diz que nós não vamos preceder os que dormem. Aqueles que estão mortos vão ressuscitar primeiro. Louvado seja Deus. Irmãos, e a coisa é interessante, que se o camarada morreu em Cristo e faltava uma perna, se morreu em Cristo faltava um braço, se morreu em Cristo não tinha mais a visão, se morreu em Cristo, está morto lá, morreu, já era uma pessoa numa certa idade, irmãos, vai ressuscitar com um corpo glorioso, conforme Filipenses 3:21, que diz que é um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a ressurreição, o arrebatamento também é uma vitória de Cristo sobre a morte. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Você diz para mim assim: não, mas Lázaro ressuscitou também. Não, mas lá no Antigo Testamento fala de ressurreições. Alguém ressuscitou? Sim, ressuscitou para voltar a viver com o mesmo corpo e morrer de novo. Mas quando fala que Cristo é as primícias, é o primeiro, porque ele venceu a morte. A morte não pôde segurar Jesus no túmulo ali, irmãos. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita. Aí a Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. Irmãos, quando você vai para Apocalipse capítulo 1 e versículo 18, está escrito o seguinte, ele diz assim: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele tem autoridade sobre a morte e ele tem autoridade sobre o inferno. Vai para o inferno quem quer ir, é só aceitar a Jesus, irmãos, se agarrar a Jesus, aceitar o sacrifício da cruz, que não vai para esse local. Agora, a morte, sim, irmãos, se nós não tivermos no momento do arrebatamento, aí morre. Não tem como. A Bíblia diz lá em Hebreus, eu acho interessante, Hebreus capítulo 9 e versículo 27, aos homens está ordenado a morrer uma única vez, ou seja, é uma ordem. Não tem. Irmão, se tem uma coisa que iguala todo mundo, de um certo sentido iguala, é a morte. Todos morrem. Tem gente aí que tem muito dinheiro, e irmãos, e aquele dinheiro que eles têm não é o suficiente para fazer com que ele não morra. Ele morre. Ele pode até ter o melhor tratamento em hospitais top aí, ele pode ter tudo ali à sua disposição, mas chegou a hora, morre, chegou a hora, morre. Agora, irmãos, a diferença entre um crente e um não crente é que os que não são crentes, quando eles morrem, parece que morrem no desespero, parece que morrem sem esperança, mas o crente morre sabendo que vai encontrar com Cristo. Louvado seja Deus. E conforme esta palavra aqui, no momento do arrebatamento, a Bíblia diz que vai ressuscitar primeiro. Louvado seja Deus. Então é algo importante, irmãos. A ressurreição é uma doutrina tão importante que lá no Antigo Testamento ela já era conhecida. Se você for lá para Jó, capítulo 19 e versículo 26, Jó diz assim: ainda que tendo sido consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Ele está falando de quê? Da ressurreição. Se você for para Daniel, capítulo 12 e versículo 2, ele diz: virá um tempo em que muitos ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para desprezo eterno. Então ele já fala da ressurreição. Quando você vê ali que Jesus vai ressuscitar Lázaro, uma das irmãs dele fala para Jesus no capítulo 11, versículo 24, se não me falha a memória, Marta: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. O povo ali tinha conhecimento da ressurreição. A ressurreição é uma doutrina, meus queridos irmãos, importantíssima, e o apóstolo Paulo fala sobre ela. Então, irmãos, o arrebatamento, ele é também uma vitória sobre a morte. Uma vitória sobre a morte. Agora, para finalizar aqui, irmãos, quando a gente lê lá em Filipenses,
no capítulo de número 3, versículo de número 20, ele diz: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mais interessante, quando você lê em Hebreus, capítulo 11, versículos 9 e 10, a Bíblia nos diz que Abraão, Isaque e Jacó, eles habitavam em tenda, e eles esperavam. Por que eles habitavam em tenda? Eles esperavam o céu, diz lá, a cidade cujo construtor e artífice é Deus. Eles esperavam isso, eles já tinham aquela esperança. Não, estamos esperando o céu, né? E você vê, irmãos, que Abraão era rico, Isaque era rico, os patriarcas eram ricos. No entanto, a Bíblia nos diz que eles moravam em cabana e aguardavam os céus. Irmãos, tem tanta coisa nessa terra que muitas das vezes quer nos fazer tirar o foco. Tem pessoas que, quando elas começam a crescer na vida, elas começam a esquecer de Deus. Quando elas começam a melhorar economicamente, elas começam a colocar aquilo como uma prioridade, o coração delas começa a se encher daquilo, e a Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntais tesouro nos céus, onde a traça o ladrão não rouba. Louvado seja Deus. Eu fico olhando, irmãos, que a Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Quando a mulher de Ló recebeu ali, Ló, a família dele recebeu a notícia de que deveriam sair de Sodoma, a mulher não conseguiu sair direito de Sodoma. Porque, irmãos, os anjos disseram assim: não olhe para trás. E a mulher olhou para trás. O coração dela estava ali, né? E tem muita gente, irmão, se atrapalhando nessa vida, porque o coração dela está dividido. O coração dela muitas das vezes está nas riquezas. O ser humano, irmãos, tem essa tendência de se apegar com riqueza, com coisas materiais, irmãos. Mas nesta noite, Jesus Cristo, louvado seja Deus, Ele, irmãos, nos inspira a dizer: oh, louvado seja Deus, que o mais importante é a sua palavra, o mais importante é aguardar o arrebatamento da igreja para estar com Ele. Louvado seja Deus. E tem uma coisa, irmãos: o céu é um lugar muito bom. Louvado seja Deus. Porque, em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:4 que lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá clamor. Não haverá nada disso. Aqui nessa terra a gente passa por cada situação e não tem jeito, irmãos. A Bíblia diz: aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguição. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. A Bíblia diz: por muita tribulação importa entrar no reino dos céus. Aqui a gente passa por cada coisa. E eu digo para os irmãos: não tem uma coisa mais triste do que uma separação. Morre um pai, morre uma mãe. Irmão, isso é muito triste. É muito triste. Só que aqui no capítulo 21:4 de Apocalipse está escrito que Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Eu não sei, irmão, se tem alguém aqui que chora pela convenção do esposo, pela convenção do filho, da filha, mas Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima e não haverá mais dor. Louvado seja Deus. Aleluia. Em João, irmãos, eu citei João, capítulo de número 14 e o versículo 3, eu vou até ler aqui o versículo a partir do 1, que é muito interessante. João, capítulo de número 14, fala sobre os céus. Jesus ali estava falando sobre a partida dele, e os discípulos ali, os apóstolos, eles ficaram um tanto quanto tristes, porque estavam com Jesus, e de repente tristes, porque Jesus fala que vai partir. Olha o que é que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Estou lendo a parte do primeiro. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu citei bastante aqui o 3, né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem algumas pessoas, às vezes a gente escuta algum pregador meio desavisado, dizendo que Jesus foi preparar lugar. Não, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Ele foi preparar lugar.
Veja que ele começa o versículo com uma afirmativa, versículo 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Agora veja, depois a sequência: se não fosse assim, ou seja, se não tivesse as muitas moradas, aí ele ia para preparar. Mas eu já ouvi muitos pregadores dizendo assim: não, ele foi para preparar. Não, ele não foi para preparar lugar, não. Ele disse: se não fosse assim, se lá não tivesse, eu ia preparar. E tem algumas seitas aí, irmãos, que tem diz cada coisa, fala que no céu, o céu é tão grande, tem tanta morada. Quando você vai para o capítulo 7 de Apocalipse, você vê que tem uma multidão de várias tribos, nações e línguas que não pode contar. Aí tem uma religião, aí tem uma seita que ela divide grande rebanho e pequeno rebanho. Não, por céu só vai 144 mil. Eles pegam os 144 mil assinalados da tribo de Israel e faz essa confusão e diz assim: não, a grande multidão vai ficar na terra, vai morar aqui, e do céu só vai 144 mil. Não, irmãos, o céu, tanto o céu como a terra, e o céu, irmãos, é inúmero lá, tem muitas moradas. Louvado seja Deus, não é um lugar limitado, não, tem muitas moradas. Agora eu estava olhando, irmãos, para finalizar aqui, ele fala assim: enquanto os mortos ressuscitam, ele diz que nós seremos transformados. Aí Paulo fala no capítulo 15 que o que é corruptível não pode herdar o céu, então tem que ser incorruptível. Esse corpo aqui, ele é um corpo corruptível. Aí diz: a carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Aí eu estava olhando, irmãos, uma coisa: o corpo incorruptível, como eu já falei aqui, né? Se a pessoa tiver alguma deficiência, vai ficar normal, não vai ficar um corpo perfeito. Com deficiência, com idade, não vai ter limitações. E o corpo incorruptível é um corpo que não está sujeito à gravidade. Quando Jesus estava subindo, diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 11 de Atos, que os apóstolos estavam olhando para cima. Aí apareceu 2 seres celestiais e disse: por que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer. O corpo incorruptível, irmãos, ele não está sujeito à gravidade, não. Louvado seja Deus. Também uma coisa interessante é que o corpo corruptível, ele não está sujeito às limitações físicas, materiais. No capítulo 20, versículo 19 do Evangelho de João, está escrito que os discípulos estavam com medo, todos eles trancados dentro de casa, e de repente Jesus apareceu. Diz a Bíblia diz que as portas estavam fechadas, e as portas fechadas, mas diz a Bíblia que Jesus aparece no meio deles. Aí diz: paz seja convosco. Por que Jesus diz a paz? Porque ele estava com medo. Paz seja convosco. E ele aparece, irmão, mesmo com as portas trancadas. O corpo incorruptível, o corpo semelhante de Cristo, conforme Filipenses 3:21. O corpo, irmãos, que nós vamos herdar, que vai ser transformado aqui, ele não está sujeito a paredes, ele não está sujeito a estar preso, porque é um corpo corruptível. Louvado seja Deus. E tem uma coisa muito interessante aqui, é que em Lucas, no capítulo 24, versículo 41 até o 43, isso aqui é interessante agora. A Bíblia diz que Jesus apareceu e os discípulos ficaram assustados. Na dúvida, Jesus tinha ressuscitado, estava com o corpo ressuscitado. Aí Jesus falou: para vocês não ter dúvida, eu estou aqui parafraseando com minhas palavras, né? Tem alguma coisa para comer aí? Tem um pão, tem um peixe ali, parte de um peixe, tem um fardo de mel. Trouxeram e Jesus comeu. Irmãos, o corpo incorruptível, ele está além daquilo que a gente imagina. Esses dias na escola dominical me perguntaram o seguinte: olha, mas a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Apocalipse que aparece um Jesus lá com cabelos brancos, com cinto tal e tal e tal, mas e tem aquele corinho que diz o homem das mãos furadas. Eu citei aqui Zacarias 14 e versículo 4, quando ele aparece, ele mostra as marcas, né? Isso lá no futuro. E a pessoa perguntou: mas como é isso? Eu falei: o corpo incorruptível não está sujeito a uma forma, ele aparece do jeito que ele quiser. Se ele quiser aparecer com as mãos furadas, ele aparece. Se ele quiser, ele aparece do jeito que ele quiser. É tanto que lá na frente, quando ele aparecer, ele vai mostrar para o povo de Israel: olha as minhas mãos aqui. Aí eles vão ver. Aí eles perguntam: mas que feridas são essas em tuas mãos? Aí ele vai dizer: foi a ferida que eu fui ferido na casa de meus irmãos. Aí vai cair a ficha. Pronto, a gente fez um pacto com o homem errado, porque aí eles vão entender a coisa. Então é isso, irmãos.
O arrebatamento é um evento que está às portas, está para acontecer. Então vai acontecer, todos esses eventos aqui são muito importantes e a qualquer momento Jesus pode vir, né? Que Deus abençoe a todos. Eu quero aqui agradecer por esta rica oportunidade e quero aqui pedir aos irmãos que orem em meu favor, orem em favor da minha família. Que Deus abençoe a todos. Aleluia.